Você já pensou como que os peregrinos se orientam durante o caminho de Santiago de Compostela? De que forma eles sabem qual é a rota correta a percorrer durante a sua caminhada? Então é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Eu sou o Henrique Aguiar, um peregrino, alguém que se apaixonou por essa rota de caminhada no norte da Espanha. E nesse canal a gente conversa sobre o caminho de Santiago de Compostela. Então vamos lá. Quais as formas que eu tenho de me orientar, de eu saber qual é o caminho correto a perseguir durante essa minha caminhada? Então, nesse vídeo agora, a gente vai conversar exatamente sobre isso. Tem várias formas de eu me orientar durante essa caminhada. E eu vou mostrar algumas delas. E a principal delas, que são as setas amarelas, que é a principal forma de orientação do peregrino durante a caminhada no caminho de Santiago de Compostela. Para isso, eu vou apresentar algumas imagens e a gente vai conversar sobre onde a gente vai encontrar essas setas amarelas, tá bom? Então vamos lá, vou compartilhar a tela para ficar mais fácil para a gente conversar. Então vamos lá, tela compartilhada. Então vamos começar a nossa conversa sobre como se orientar no caminho de Santiago de Compostela. A primeira coisa que eu vou mostrar aqui são os aplicativos. Então tem alguns aplicativos que são muito utilizados para a gente se orientar no caminho. Tá? Um deles, e o principal que a gente utiliza, é o Buen Camino. Tá? É um aplicativo tipo Waze, tipo Google Maps, só que ele é especializado ali no caminho de Santiago. Então ele vai te dar a rota certinho que você vai seguir. Tá? O problema do aplicativo é que muitos locais que a gente vai passar durante o caminho não tem cobertura de internet. Então ele vai acabar ficando fora do ar. E as setas amarelas, a gente coloca sempre como a principal forma de orientação, porque a própria população local, ela atualiza essas setas. Então pode ser que alguma parte do caminho esteja interditado. Então a própria população coloca ali uma seta indicando o caminho correto que você deve seguir. Na minha caminhada agora, quando eu fiz o caminho, tá, em alguns locais estava uma estrada, realmente uma estrada muito grande sendo construída. Então essa seta, o aplicativo, ele dava um caminho que você não conseguia passar. Por quê? Por causa da construção da estrada. E os próprios trabalhadores ali da obra colocaram que a gente desviava, passava pelo local correto e não atrapalhava a obra e não atrapalhava a nossa caminhada. Então o aplicativo ele é excelente. Eu indico o aplicativo, você que vai fazer o caminho de Santiago, baixe o aplicativo, principalmente nas cidades grandes, Burgos, León, Pamplona. Por quê? Nessas cidades é um pouco complicado a saída. E o aplicativo ele vai te dar o caminho mais curto. Então, às vezes, até é difícil a gente ver onde é que está a seta amarela. Então, o aplicativo ele é muito prático nesses locais aí. O Gronze, ele é muito utilizado, principalmente para as hospedagens, né? Para eu saber os melhores locais de hospedagem, o preço. Isso aí, o Gronze é muito utilizado para isso. E o Alert Corps é um aplicativo do bombeiro, né? Do Corpo de Bombeiros lá da Espanha, que ele tem vários telefones de emergência, várias coisas que é interessante realmente a gente ter esse daí também, caso aconteça alguma coisa, tá? Durante a nossa caminhada. Então, o Alert Corps, ele serve para isso daí. E a forma principal de orientação são as setas amarelas. Então, é sobre isso aí que a gente vai mostrar onde é que eu vou encontrar essa danada dessa seta amarela. Então, a primeira coisa, qual a origem das setas amarelas? Então, esse vídeo do canal Caminho de Santiago, do Guilherme, tá? Ele explica muito bem qual foi a origem das setas amarelas. Esse senhor que aparece na foto, com a seta indicando para ele aí, é o sobrinho do padre Elias Valinha, que era o padre da igreja lá do Cebreiro. Se não me engano, é Santa Maria El Real, é o nome da igreja lá do Cebreiro. E ele é sobrinho dele. O padre Valinha, ele é um dos grandes personagens aí do Caminho de Santiago, dessa revitalização do caminho. Então, no final da década de 50, ele já começa a trabalhar com a revitalização do caminho e com o avançar, o aumento dos peregrinos, ele percebeu que muita gente se perdia, principalmente na descida do Cebreiro. Então, o que ele fez? Ele, junto com o sobrinho, eles lembraram que na região dos Pirineus tem várias identificações ali de branco e vermelho, azul, algumas setas azuis que a gente encontra lá nos Pirineus. E ele falou, vamos fazer algo bem parecido. E conversando com o sobrinho, eles decidiram que uma seta seria interessante. Né? E qual a cor da seta?
Aí eles lembraram da sinalização de trânsito, né, que é o amarelo, e é uma cor que destaca bastante, principalmente nos locais de floresta, né, e na própria estrada, né, que a gente passa. E aí eles começaram a fazer essa identificação com as setas amarelas, tá? E aí eles passaram a desenhar essas setas em toda a rota do Caminho de Santiago, tá? Tem várias histórias aí que eles foram, né, na região lá da França, né, de Saint-Jean, correram atrás deles, a polícia queria prender e tal, e com o tempo, isso aí foi no início da década de 80, e com o tempo as setas foram tomando forma, o pessoal foi realmente começando a se acostumar com essa identificação, e hoje a seta amarela é um dos grandes símbolos aí do Caminho de Santiago de Compostela. Então essa é a história, esse canal, ele é muito bom também, ele fala muita coisa sobre o Caminho de Santiago, é muito interessante. O sobrinho do Elias Valinha, que é esse senhor, ele tem uma lojinha lá no Sebreiro. Então, quem quiser conhecê-lo, essa lojinha dele ainda existe, é bem na entrada do Sebreiro, vale a pena ir lá e conversar com ele. Então, as setas do caminho, elas são de vários tipos. Então, aqui a gente vê, né, as setas aqui nessa placa azul à direita, tá? É muito, muito comum, né, esse tipo de identificação. E também aqui, essa placa mais central, grandona amarela, né, com várias identificações. Isso aqui é em Pamplona, é bem na entrada de Pamplona, tá? Então essas setas amarelas aqui, a própria seta, e essa outra identificação que é a vieira, que é a concha do peregrino, tá? A gente vai encontrar geralmente elas juntas aí durante todo o caminho de Santiago de Compostela. Então esse aqui uma forma que a gente encontra muito no caminho de Santiago. Isso aqui também é Pamplona, a identificação aqui no chão, tá? Esse aqui à direita aqui sou eu, né, na minha caminhada lá em Pamplona, então a gente encontra muita identificação no chão também para orientar o caminho correto que o peregrino deve seguir, né? Uma outra forma, também muito encontrada, são os totens. Então esses totens a gente encontra durante todo o caminho. Então aqui, um menorzinho aqui, né, de identificação, e aqui um maior que a gente encontrou aqui uma marca de faltando 250,7 quilômetros para chegar em Santiago de Compostela. Então, essa aqui é uma das formas da gente encontrar as setas amarelas. Uma outra forma muito comum da gente encontrar são as vieiras no chão. Então, isso aqui também é muito comum. Aqui à direita a gente vê tanto a vieira estilizada aqui no chão, como a própria seta aqui, identificando a direção correta. E aqui no centro é uma vieira que ela é grudada no chão. Então, só você seguir as vieiras, você está no caminho correto, na sua rota correta ali de caminhada. Então, é uma outra forma também que a gente encontra muito lá no caminho de Santiago. E as setas amarelas. Aqui ao centro aqui a gente vê a seta pintada, né? Aqui no totem de concreto aqui já bem antigo, bem desgastado. Então isso aqui deve ser um dos totens lá da primeira geração do caminho, lá da década de 50, né? Quando a identificação era bem precária realmente. E aqui foi desenhada essa seta para identificar o caminho correto. Aqui um totem mais novo, tá? Também com a seta do caminho de Santiago. Tá? Então essas são algumas formas que a gente encontra lá onde é que a gente encontra as setas no caminho de Santiago. Aqui ao centro, uma seta gigante indicando o caminho a seguir. Essa seta aqui, especificamente, ela é uma identificação para a gente passar aqui por dentro. Aqui na frente tem uma das coisas que a gente chama de oásis, né? Durante o caminho, que são aquelas pequenas banquinhas que o pessoal monta por doação. Então tem uma fruta, tem uma aguinha gelada, tem uma Coca-Cola que o pessoal vende aqui por doação. Então você aproveita ali, o pessoal geralmente fica tocando uma música, batendo um papo, tem realmente lugar para você ficar, para você sentar, e aí você descansar um pouco. Então, isso aqui são os oásis. Então, essa seta aqui foi indicada justamente para a gente entrar nessa trilha e não ir pela estrada, para você encontrar o oásis. Se eu for pela estrada, vai dar no mesmo, vou chegar lá, mas a chegada pela trilha é muito mais bonita do que pela estrada. Então, isso aqui é uma outra forma que a gente encontra a seta no caminho de Santiago. Aqui mais um modelo aqui de totem, esse aqui feito de ferro, tá? Daqui, se não me engano, na chegada de Logronho, essa marcação aqui, a vieira também estilizada com a seta gravada aqui no ferro, tá? Transpassada, né, no ferro. E aqui uma outra seta também, Vila Franca del Berço, já lá mais próximo do final lá do caminho de Santiago. Também é uma outra forma que a gente encontra
bastante aí durante a nossa caminhada, nossa peregrinação. E aqui o mais tradicional, né? Aqui no asfalto, tá? Aqui no centro a gente vê a seta pintada no asfalto, aqui à direita também, tá? E encontra também nas paredes, que é muito comum também, a gente vê nas paredes aqui das construções, né? O pessoal pinta ali, indicando realmente o melhor caminho a seguir. E aqui mais inusitado, né? Que são as setas aqui no guarda-reio aqui da estrada. Então, ou seja, a gente encontra seta em todos os locais. A gente encontrou, só que eu não consegui achar a foto aqui para colocar, uma seta feita de pedra, tá? Ela é colocada no chão e são várias setas assim de pedra, também bem interessante. Então é isso, pessoal. As setas amarelas são é a forma principal de orientação do peregrino no caminho de Santiago. Então, sempre que você for fazer a sua caminhada, se oriente pelas setas amarelas. Essa é a melhor forma, você não vai se perder no caminho se você sempre observar as setas amarelas. Então é isso. Se esse vídeo trouxe alguma informação valiosa para você, compartilhe, curta, comente aqui embaixo o que você achou. E se você já fez o Caminho de Santiago, comente aí, tá? Para a gente cada vez mais levar a ideia do Caminho de Santiago para mais brasileiros. Somos muito poucos no Caminho de Santiago, né? A gente tem mais ou menos 450, 460 mil pessoas que fazem o caminho anualmente e somos cerca de 5, 6 mil pessoas, mil brasileiros que fazem o caminho, ou seja, somos muito poucos. Então vamos divulgar essa rota, que além de ser belíssima, é uma rota de uma espiritualidade espetacular e vale a pena a gente divulgar o Caminho de Santiago de Compostela. É isso aí, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal para mais vídeos sobre o Caminho de Santiago de Compostela. Um grande abraço a todos e buen camino!